Levante a mão dele pro alto, bem alto assim. Diga: você vai vencer, meu amado. Esta guerra você não perde. Ainda que ele se levantou contra você, então abra a boca, vencerá em glória. Adore quem pode adorar. Quando nós lemos este pequeno verso, você pode até achar que é um verso que é notório à nossa Santa Ceia, porém aqui traz um grande significado, traz o significado da grande libertação que ocorreu para toda a humanidade, nos tempos passados, nos tempos presentes e no tempo futuro que vai vir. Porque quando nós vemos sobre a palavra pecado, muitos de nós temos o hábito de dizer: erramos o alvo. Porém a Bíblia não diz assim. O que diz assim é a língua portuguesa e a sua interpretação. Mas quando nós falamos de pecado, biblicamente estamos falando de desobediência. Então quando nós falamos de desobediência, eu tenho que entender que não existe ninguém entre nós que por si próprio tem a capacidade de obedecer a Deus. Aí que está, quando o apóstolo Paulo escreve ao capítulo 3, de verso de número 10, da epístola escrita aos Romanos, ele diz desta maneira: não há um justo, não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então quando ele faz esta afirmação, aí que entra a pronúncia de Cristo: este é o meu sangue, que perdoará o pecado de muitos. Ou em outra versão dizendo, do mundo todo. Então quando Cristo, ele entrega a sua vida e a recebe novamente pelo próprio Deus, ele consome uma grande libertação geral para toda a humanidade. E qual é esta liberdade? Qual é esta libertação? Se nós vemos tanta gente possessas, tanta gente que não sabe adorar a Deus, tanta gente que anda em uma vontade mais carnal do que espiritual. Esta liberdade ocorrida é o direito que nenhum de nós tínhamos de chegarmos a Deus. Mas no dia que se consumou às 3 horas da tarde, na 9ª hora dos judeus, a qual Jesus Cristo, ele olhou para o céu e disse: Pai, está consumado, e a ti eu entrego o meu espírito. A Bíblia relata em Efésios que aquele que subiu até as partes mais altas do céu foi aquele que desceu até as partes mais baixas da terra e levou os cativos que estavam em cativeiro. Quando ele está falando desta ação, ele está falando de cativeiro, porque cada um de nós éramos prisioneiros de Satanás, mas ele tirou do cativeiro a cada um de nós. Aí eu leio o Salmo de número 23, que diz: ó portas e ó portais, abri as portas para que entre por vós o Rei da Glória. Quando eu entendo sobre a entrada de Cristo na eternidade, eu tenho que ver a visão de Estevão, que ele está à beira de entregar o seu espírito ao Pai, e ele olha para o céu e vê quem? Ele vê Jesus Cristo sentado ao lado do trono do Criador, mostrando a soberania, mostrando o poder, mostrando toda a autoridade e domínio, conquistado pela obediência. Aí que está, meu querido. Porém, nesta conquista, o inimigo perdeu todo o seu poder, mas ele passou a guerrear contra aqueles que pertenciam a ele. Aí que entra uma atividade que desagrada Satanás e que faz Deus vencer as guerras por você. Porque quando Paulo, ele escreve ao capítulo de número 5 e verso de número 1,